Boa noite a todos. Eu me chamo Michel Richard e eu estou fazendo esse vídeo acerca de um projeto que eu tenho tido em mente de estar expandindo aquilo que eu creio. Eu gostaria de estar em alguns vídeos fazendo algumas devocionais ou fazendo alguns vídeos acerca da fé e do Evangelho. E esse vídeo é justamente para isso. Esse canal é acerca de pensamentos e coisas voltadas à fé, né, à Bíblia, ao cristianismo, onde eu gostaria de estar expondo aquilo que eu creio e aquilo que Deus me permite conhecer, passando para vocês que estão aí me assistindo agora. Talvez alguns me conheçam, a maioria deve me conhecer ou não. E eu gostaria de começar esse projeto, gostaria de estar começando esse vídeo hoje, né? Eu me chamo Michel Richard, eu tenho apenas 20 anos, eu sou de uma denominação, um ministério da Assembleia de Deus, Ministério Belém, mas eu estou aqui com esse projeto apenas para estar propagando o Evangelho pela internet, pela rede social, ao qual muitas das vezes a gente usa para tanta coisa e a gente esquece que existem coisas boas que dá para fazer com ela. E aí eu gostaria de nesse projeto nesse vídeo fazendo, começando com uma exposição, né? Não vou ser muito longâmino, vou ser rápido. Eu vou estar pregando aqui em Apocalipse 5. Gostaria de estar expondo aqui a palavra de Deus em Apocalipse 5. E eu peço que os irmãos e amigos, todos que estão assistindo, venham curtir a página no Facebook, se inscrever no YouTube, compartilhar, curtir, fazer seus comentários. E vamos lá. Apocalipse 5, para quem estiver acompanhando também juntamente. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Bom, vamos falar algumas coisas acerca do Apocalipse. É um livro difícil, né? É um livro difícil para ser interpretado, entendido, assim. Se você lê assim, talvez você, de primeira, você possa ter muitas dúvidas, dificuldade de entender, assim como eu tive
A primeira vez que eu li Apocalipse, eu tinha uns, não me lembro muito bem, mas eu creio que eu tinha uns 12 anos, né? Um pré-adolescente lendo aquele negócio e entendendo como se fosse tudo literal. Bom, essa é a primeira parte. O Apocalipse, os estudiosos, teólogos todos, ao interpretar o Apocalipse à luz da própria Bíblia, ponderam algumas coisas. Que Apocalipse, para você usar, para você poder interpretar o Apocalipse, você precisa do Antigo Testamento e também do Novo. Você precisa da Bíblia inteira para você poder ter uma certa interpretação de Apocalipse. E outra coisa também, que é interessante, Apocalipse, ele é um livro extremamente simbólico. Não pode ser considerado como um livro totalmente literal. Claro que tem partes literais, mas que ele não é totalmente literal. Você não pode ver esses símbolos que são descritos no decorrer, como o cordeiro que eu disse aqui, que tinha 7 pontas, que são 7 chifres, né? 7 olhos, como algo literal. Literalmente tem um cordeiro, uma ovelha que tem 7 olhos e 7 chifres, como uma coisa literal. Ou até mesmo também o dragão, ou a besta. Todas essas coisas são coisas simbólicas. Não só isso, mas também os números são muito simbólicos. O Apocalipse, ele apresenta inúmeros números, são extremamente simbólicos. Geralmente o número 7, ele mostra algo perfeito, um número fechado, um número completo. E geralmente o número 10 já é algo voltado para algo mal. Então são coisas que são totalmente simbólicas no livro de Apocalipse. E por que eu estou falando aqui, começando o primeiro vídeo em Apocalipse? Primeiro porque é um livro que eu amo, assim, como toda a Bíblia, claro. Mas é um livro que sempre me chamou a atenção e que, quando eu estudei escatologia, eu estudei escatologia de duas vertentes, claro que eu vi muitas demais vertentes, e eu considero mais biblicamente uma interpretação que é algo que eu tenho, que eu aderi. Mas ao estudar o Apocalipse eu fico maravilhado. Apesar do número de correntes no meio evangélico acerca do Apocalipse, né, temos nomes que pode confundir a cabeça de todos, como o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, aliancianismo, tem muitos nomes, mas enfim. O importante agora é falar do que está sendo dito no capítulo 5. O que Apocalipse 5 está querendo nos dizer? E eu gostaria aqui de estar falando sobre o primeiro versículo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bom, é difícil a gente começar a entender o que é um livro escrito por dentro e por fora, mas a gente tem que ponderar algumas coisas aqui. A gente tem que entender que naquela época que João, que escreveu o Apocalipse, recebeu a revelação, a gente tem que entender que os livros daquela época são totalmente diferentes dos livros que nós temos hoje. Os livros daquelas épocas eram pergaminhos. Pergaminhos é aqueles rolos, né? E geralmente ele era escrito por dentro e por fora, né? Quando tinha muita coisa escrita nele, ele acabava sendo escrito por fora também. E você colocava um selo e lacrava esse selo e mandava pro mensageiro para ele enviar aquela mensagem para o destino certo. E a gente vê então, no caso, o livro aqui é o pergaminho. Então ele é escrito por dentro e por fora. E você vê que são 7 selos, um livro extremamente difícil de ser aberto e não é qualquer pessoa que pode abrir, que tem o poder, tem o poder para abrir esse livro. E a gente vê no decorrer do capítulo, no versículo 2, e viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pôde abrir o livro nem olhar para ele. Então a gente vê que esse livro é algo extremamente importante. Esse livro está na destra daquele que está sentado sobre o trono. E a gente pode ver aqui o quão difícil o quão importante é esse livro. Porque não tinha ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O que significa?
nem no céu, nem Abraão, nem Moisés, nem os profetas, nem ninguém do Antigo Testamento era digno de abrir esse livro. Na terra, ninguém, não tinha ninguém. Você poderia ver os maiores pregadores que já teve na face da terra. Poderia citar aqui muitos como Joe Owen ou Charles Spurgeon, os de hoje como Hernanes e tantos outros pregadores que a gente tem hoje no meio evangélico que têm sido fiéis à palavra, a pregar a palavra, a expor a palavra, e você vê que nenhum deles são dignos de abrir esse livro. Nossa. E você vai ver no decorrer da história que João ele ficou muito triste, porque, nossa, ele como apóstolo, ele não podia. Ele é um apóstolo. A gente sabe que os apóstolos eles tinham uma inspiração de Deus. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essas coisas. Eles não, mesmo assim, eles não eram dignos de abrir os selos desse pergaminho, desse livro. E João, ele disse aqui no capítulo 4 que ele chorava, no versículo 4, que ele chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. Não podia nem olhar para ele. Mas o que é esse livro? O que é esse livro? A gente vai entender se a gente for folhear as demais páginas de Apocalipse, que são os selos, que são os acontecimentos que estão decretados por Deus, que vão acontecer na história. Então, esse livro é a própria história. É os decretos de Deus para a história. Para o mundo. Para todos. Esse aqui é o sentido desse livro. Ele é um livro, ele é a história, os desígnios, as vontades e os decretos de Deus. Ninguém pode olhar os decretos de Deus, ninguém sabe qual é a vontade, qual é o decreto, qual é o desígnio de Deus. A gente tem esperança e a gente crê em como esta história vai terminar. Mas a gente não sabe de todas as coisas. A gente não sabe de quais são todos os decretos de Deus. Sabemos os que estão na Bíblia, contidos na Bíblia, mas não sabemos os desígnios deles. É por isso que, em meio à pandemia, nós temos que nos agarrar à fé, a razão da nossa esperança, que é Cristo, de que Ele não fugiu do controle dele. A pandemia está aí, mas o controle do universo, do mundo, ainda estão nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus ainda está no controle das coisas e estará no controle das coisas para todo sempre. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é este? Jesus Cristo, claro. E olhei, ele olhou. Ele olhou, quem é esse? Ele foi olhar para ver quem era este leão da tribo de Judá, quem era esse que era da raiz de Davi? Quem é este que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E João vai dizer: eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. O que significa isso, como havendo sido morto? Bom, a explicação aqui que a gente poderia, mais lógica, que a gente poderia ver aqui, é que a morte de Cristo na cruz, não que ele esteja sangrando hoje, mas que as marcas da cruz ele carrega até hoje. É um marco de que ele venceu. As marcas da cruz, a morte que ele teve na cruz é um marco na história, é um marco que para os cristãos é a verdadeira vitória, de que ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a vitória, porque ele ressuscitou. Ele venceu a cruz. Ele ressuscitou. E o universo, os anjos, todos eles reconhecem isso, de que Jesus ele venceu na cruz. E entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, ou 7 chifres. O que são chifres? O que significa, o que quer dizer 7 chifres? Bom, se a gente teria que olhar para a época. O que era chifre, o que significava chifre para aquela época. Chifre
sempre era algo que era sinônimo de era sinônimo de poder. E quando a gente vê o número 7, como eu disse, é um número completo, um número perfeito, um número fechado. E aí você vê que já aparece o número 7 aqui, 7 pontas ou chifres. A gente vê que é um perfeito poder. Este cordeiro, ele tem um perfeito poder. Perfeito poder. E 7 olhos. O que são 7 olhos? O que quer dizer isso? Quando a gente olha, nós temos, graças a Deus, 2 olhos. A gente tem uma visão panorâmica aqui, né? A gente pode, eu consigo olhar um pouco aqui a minha mão que está aqui ao meu lado, né? Eu consigo olhar o que está na minha frente. Mas o que é o sentido de 7 olhos? O sentido é que nada escapa da visão, do campo da visão deste cordeiro. Não há nada no universo, no mundo, não há nada no céu que esteja escapado, que tenha escapado da visão do cordeiro. Todas as coisas ele vê, ele sabe. Então o que significa isso? É a sua perfeita sabedoria, a sua perfeita visão, a qual nada foge, nada escapa da sua visão. Ele vai dizer que são os 7 espíritos, para completar aqui dos 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que quer dizer os 7 espíritos de Deus? Lembrando novamente que é algo número 7, todas essas coisas são simbólicas para demonstrar algo de extremamente forte e importante para nós, especial para nós, que são enviados a toda a terra. É a sua perfeita presença. Deus, ele está em todos os lugares. Jesus, ele está em todos os lugares. Ele está olhando para todos os lugares. Então a gente tem 7 chifres, que é o seu perfeito poder. Onipotência. Temos os 7 olhos, que é a sua perfeita visão de que olha todas as coisas. A sua onisciência, sua onipresença, que também é os 7 Espíritos de Deus. Então temos um Cristo, um Cordeiro que é onipotente, chifres, onisciente, olhos, e onipresente, espíritos, 7 Espíritos enviados por toda a terra. Então aqui tem a descrição da onipotência, da onipresença e da onisciência de Cristo. Só apenas aqui neste versículo. Temos tudo isso em conjunto aqui, apontando para esse Cordeiro que é Cristo, a raiz de Judá. Bom, o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou me acelerar um pouco aqui. Então, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe o que isso aqui demonstra? É que as nossas orações, elas são ouvidas, elas são notadas, elas são marcadas, elas são levadas diante de Deus. Não podemos perder a fé, a esperança de que Deus não escuta nossas orações, mas sim, Ele escuta nossas orações. Ele escuta nossas orações. Nossas orações, elas são levadas diante de Deus. E aqui, ouro cheio, salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, o incenso. Então a gente não pode perder a esperança, porque agora podemos orar desde que Cristo venceu. A gente não precisa temer, porque a nossa oração é ouvida. Podemos orar confiante de que Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Ele foi coroado, Ele tem a onipotência, a onipresença e a onisciência. Podemos orar porque o nosso destino está nas mãos de Deus. Podemos orar confiante que Deus, Ele é fiel, justo e Ele nos escuta, nos ouve. E aqui nos demais capítulos, nos demais versículos, você vai ver toda a adoração. Digo, né, de tomar o livro e abrir seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Sangue de Cristo eficaz para salvar. O sangue de Cristo que foi derramado para salvar muitos. O sangue de Cristo, ao qual nós fomos lavados e remidos. Por conta da morte de Cristo e sua ressurreição, hoje podemos nos achegar a Deus. Não temos mais a barreira, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote.
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos e ao redor do trono dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Você vê, como eu disse, são milhões. Milhões que reconhecem, que reconhecem que Cristo venceu, que a morte de Cristo foi eficaz e que ele venceu na cruz, que ele ressuscitou. E eles adoram a este que está no trono. Eles adoram a este rei, a esse Cristo, a esse Cordeiro. Eles adoram porque ele venceu e ele comprou pessoas de toda tribo, toda língua e povo e nação. Ele salvou as pessoas do que todos nós estávamos destinados à perdição. E eles vão dizer que digno é o Cordeiro que foi morto de receber, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouve a toda criatura que está no céu. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar. E a todas as que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. E os quatro animais diziam amém. A importância da adoração, do louvor cristocêntrico, de nós adorarmos esse Cristo, adorar a Deus que está no céu. Porque a nossa adoração, quando ela é voltada para realmente adorar a Deus, não adorar o homem, mas adorar a Deus, ela é ouvida por Deus, ela é ouvida por Cristo. Por isso que nós temos que adorar, temos que louvar, temos que orar sem cessar, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque Ele venceu. Bom, para não ficar com um vídeo muito longo, eu gostaria de finalizar dizendo que devemos ter a esperança, a fé de que esse Cordeiro um dia voltará para nos buscar e nos fazer perfeitos. Se nós hoje adoramos aqui, a nossa adoração que começa aqui é só um pouquinho, um pedaço, uma coisa pequena diante da adoração que nós entoaremos para Ele lá nos céus, no novo céu e na nova terra. Então, meu irmão, fique com essa palavra, que os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o poder decretivo de Deus, a história está nas mãos de Cristo. Cristo está com a história do mundo, a história está nas mãos de Cristo. A história não está perdida, a história não tem um fim improvável, mas sim, todas as coisas estão decretadas, estão caminhando para que a vontade de Deus aconteça e de que Ele receba a glória e de que lá na frente, um dia, pode ser amanhã, semana que vem, não sei quanto tempo, só Deus sabe, mas que um dia Ele volte e nós sejamos transformados, nós sejamos perfeitos e vamos viver para Ele, com Ele, para todo sempre. E amém.